Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Expocast, o seu podcast de estudos expositivos na Bíblia. Aqui comigo, mais uma vez, nós temos o nosso amigo conhecido e já ouvido por tantos dias e por tantos programas, Vinícius Velasco. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. É semaninha de Ariel, mas tem que É porque depende, né, cara, da hora que a pessoa vai escutar, por isso que eu já dou bom dia. Principalmente o pessoal que ouve pelo Spotify, né? Deixa aí o pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, como nós prometemos na semana passada, né, nós estamos aqui com a presença deveras especial, na minha humilde opinião, Ezequiel Gomes. Seja bem-vindo, cara. Um prazer enorme estar com você aqui nessa tarde. Uma boa vida para todo mundo, então, seja em que momento da vida esteja, né? Ariel, Vinícius, a todos vocês aí, é uma honra para mim estar aqui no Expocast. Então, tá reunindo aí exposição e Bíblia, a gente está dentro. É isso aí. A gente é animado aqui para poder falar sobre a palavra do nosso Deus. Uma boa tarde para você que está chegando aí junto com a gente no início da nossa live. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, e que a exposição que nós faremos aqui nessa tarde seja aí para você ficar animado com o estudo expositivo da palavra do nosso Deus. Lembrando que o Expocast não é um canal oficial da igreja, tá ok? O Expocast é um canal que foi designado aqui no coração da Ariel, no coração do Vinícius, no coração do Walter. Um abraço, Walter. Estamos sentindo aí sua falta. Dá um abraço na filhota aí por nós e na Aline também. Foi designado no nosso coração para que pudéssemos fomentar o estudo expositivo da palavra do nosso Deus. Bom, aqui nós temos o nosso convidado especial, Ezequiel Gomes. O pessoal já está cansado de escutar Ariel e Vinícius, né? Então, nós temos aqui o Ezequiel Gomes, e o Ezequiel Gomes, ele também tem um canal no YouTube. Ezequiel Gomes, fala um pouco sobre o seu trabalho aí no YouTube. Bom, pessoal, o meu canal se chama Vem Senhor Jesus. Ele, acredito eu, que está fazendo aí, acho que uns 12, 13 anos de vida já. Eu comecei lá no comecinho do YouTube. Eu tenho trabalhado no YouTube um pouco mais forte há uns 4 anos em diante. A gente tem no canal ali, acredito eu, que mais de 800 vídeos, creio eu que uma meia hora de conteúdo em média, cada um dá umas 400 horas de conversa aí. na cabeça do povo, né? Estamos começando. Então é muita coisa que tem por lá, e fora o YouTube, eu tive o cuidado de gravar praticamente todos os meus sermões que eu preguei quanto estudante de teologia durante o meu ministério, depois que eu saí do ministério. Então já tem mais de 300 sermões em áudios gravados por aí também, além dos livros, né? Eu tenho feito um ministério de publicações de livros. Estou partindo esse ano aí para publicar o meu 10º livro, pela graça de Deus. Amém. Amém. Bom, esse foi o Ezequiel Gomes. Inclusive, ele vai participar conosco aqui durante o Expocast. Se você tiver curiosidade sobre o trabalho dele, fique à vontade para poder entrar lá no canal do Ezequiel Gomes. É um cara super acessível, tá? Você pode mandar e-mail para ele, você pode entrar lá no canal dele, no YouTube, mandar uma pergunta, ele prontamente vai te responder, porque é um cara muito acessível e busca atender aí as pessoas que entram em contato com ele. Dinheiro também, joia, brincadeira, viu, pessoal? Ai, gente, ó. O povo de Deus é um povo que se diverte, né? Tem que se divertir. Bom, no Expocast passado, nós estudamos aí os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Inclusive, o tema do nosso Expocast 0028 foi imunidade, né? Muitas pessoas acreditam que por ser, né, nós sermos cristãos, nós temos algum tipo de imunidade, que Deus nos promete imunidade dos problemas, que Deus nos promete imunidade com relação às perseguições. E esse texto aqui de Romanos 8, 18 até o verso 25, ele fala muito contrário
a esse pensamento de que nós não temos sofrimentos ou que nós não temos provações em nossas vidas. Mas nos versos 24, no verso 24 e verso 25, o apóstolo Paulo nos diz sobre uma esperança, tanto no verso 24, verso 25, como também no verso 20, no verso 21, ele fala sobre uma esperança que nos dá força, uma esperança por algo que ainda não veio, tá? Não é algo que já veio, não, porque não tem como você esperar algo que já veio, né? Então, aqui o apóstolo Paulo fala sobre essa esperança, e no verso 25 ele termina: mas se esperamos o que não vemos, né? Ou seja, as coisas que ainda estão por vir, as glórias do futuro, né, que Deus ele nos prometeu, ele diz que com paciência o aguardamos, né? Aguardamos essa chegada de Cristo, essa renovação que ele prometeu para a criação e também, né, não de forma separada, para nós, né, que somos parte de sua criação. Nós separamos aqui 2 versos, verso 26 e 27, e nós vamos proceder com a leitura desses versos que falam sobre a intercessão do Espírito Santo. Ezequiel, você quer ler para a gente o verso 26 e o verso 27? Posso ler, sim. Eu estou lendo Almeida, Revista Atualizada, 2ª edição. Aqueles que quiserem acompanhar nas suas Bíblias, aí pode ter uma leitura um pouco diferente se for outra tradução, mas o sentido basicamente é o mesmo em todas as Bíblias, e a palavra de Deus diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ok, essa é a leitura que nós vamos fazer hoje, e agora nós vamos proceder com a exposição, a explicação desses 2 versos aqui que são objeto de estudo nessa tarde. Verso 26, o apóstolo Paulo, ele começa puxando algo que ele já estava falando, né? Ele diz aqui: também o Espírito semelhantemente. Ele fala anteriormente da esperança, e agora ele começa a falar do Espírito, como se o Espírito também nos assistisse em nossa fraqueza. E, Ezequiel, que fraqueza é essa a que Paulo está aqui se referindo? Bom, na verdade, o que acontece? Assim como a gente não conseguiria viver sem esperança, como diz a canção e diz a teologia do que está no contexto aqui de Romanos capítulo 8, então a esperança, ela nos auxilia em função de nos dar uma perspectiva de que no futuro Jesus vai voltar, as coisas vão dar tudo certo, etc. Da mesma forma como a esperança nos auxilia, também o Espírito, ele nos assiste nas nossas fraquezas. E as fraquezas humanas, elas são amplas, profundas e bastante extensas. Elas envolvem o próprio pecado humano que gera morte. Então, tudo aquilo que a gente está envolvido nesse mundo, em perspectiva de pecado e de morte, envolve fraqueza, mas isso nem sempre envolve aquela culpa pecaminosa. Isso também, mas também fraquezas um pouco mais assim, naturais e não pecaminosos. Então, por exemplo, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de todo tipo de ordem nos nossos relacionamentos, etc., estão incluídos aqui, além também de os problemas com o próprio pecado. Se você lê Romanos 1 até esse momento, desde o primeiro verso até aqui, você vai ver que existem inúmeras descrições de todo tipo de fraqueza, tanto moral, quanto espiritual, quanto de problemas na sociedade, na família, na vida psicológica. Imagina o homem de Romanos 7, né? Ele quer fazer o bem, ele acaba fazendo o mal, ele não consegue fazer o bem, ele faz o mal, etc. Isso é uma fraqueza. E
o Espírito é colocado como aquele que contrabalanceia essa fraqueza, nos ajudando. Não quer dizer que ele livra a gente da fraqueza, agora a gente não é mais fraco, mas que ele nos assiste nessas fraquezas. Isso aí. Na continuação do verso, nós vemos o porquê que o Espírito ele nos auxilia nessa nossa fraqueza. Ele continua dizendo aqui, porque não sabemos orar como convém. Vinícius, então quer dizer que a gente não sabe orar, é isso? Interessante, né? Porque assim, a gente vê orações bonitas, né? A gente fica admirado com as palavras de algumas pessoas, muitas das vezes. Quantas vezes já me deparei com uma pessoa orando, e é lindo a oração de uma criança, né? Como é bonito ver uma criança orando, né? Mas isso aqui não tem a ver com palavras, até porque se as orações dependessem das nossas palavras para serem ouvidas por Deus, acho que estaria todo mundo numa situação muito deprimente, né? A questão é que a falta de clareza do ser humano, por causa da situação em que ele se encontra, situação de pecado, não deixa o ser humano entender se aquilo que ele precisa é realmente o que Deus quer. Sempre, o que o ser humano quer, o que ele procura, normalmente vai ser aquilo que Deus não quer para a nossa vida, né? E quando o texto diz não sabemos orar como convém, é nesse sentido. Uhum. E ainda bem que o texto continua, né, na sequência, dizendo que o Espírito ele toma uma atitude para nos ajudar nessa situação, né? Porque se nós fôssemos orar por nossa conta própria, sem intercessão do Espírito Santo, a gente estaria numa situação muito ruim. E vale destacar também, Ariel, que já que nós não sabemos, nós pedimos coisas a Deus normalmente, que normalmente não é aquilo que Deus planejou para a gente precisa entender que, ao orarmos, a gente precisa se colocar em inteira submissão à vontade de Deus, porque nós somos falhos mesmo, e só a inteira submissão ao que Ele quer para nós vai permitir que a nossa oração chegue até o trono de Deus, né? Tem aqui um comentário de João Calvino, na página 329, com relação a essa questão de que nós não sabemos orar como convém. Ele diz o seguinte: Paulo, creio eu, simplesmente quis dizer que nós somos como que cegos quando oramos a Deus, visto que, embora aliviados de nossos males, ele diz aqui aliviados, né, e não livrados de nossos males, nossas mentes se acham tão perturbadas e confusas em fazer a escolha certa do que nos convém ou do que necessitamos, né? Então, fica evidente que o Espírito Santo ele intercede por nós, e nós temos aqui, né, uma obra de intercessão, porque nós conhecemos muito bem uma obra de intercessão que é a obra de Jesus Cristo no santuário celestial, né? E muitas vezes a intercessão do Espírito que Paulo está nos apresentando aqui, ela muitas vezes fica, né, subentendida, ou muitas vezes não é falada, muitas vezes não é exposta. E essa também é uma intercessão, como todo o trabalho de Deus, e quando eu digo Deus, nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o trabalho... O microfone aqui cai de vez em quando. Das três pessoas da Trindade. Então, esse trabalho é um trabalho único e completo e suficiente, tá? Ele não é um trabalho que Deus Pai faz, é o Espírito Santo. Ih, rapaz, você esqueceu de fazer isso aqui, agora eu vou completar. Não, tá? É um trabalho único, uniforme para a salvação do homem. Ariel, eu posso comentar um pouquinho essa frase? Com certeza. Deixa eu dizer, antes de tudo, aqueles irmãos que querem saber mais sobre a doutrina da Trindade, eu sempre recomendo um material que para mim é um dos melhores. Ele é um pouco acadêmico, ele é um pouco difícil, então é para quem está um pouco mais realmente interessado no estudo da Bíblia, mas é esse material aqui, A Tradição Cristã, o Surgimento da Tradição Católica do ano 100 ao ano 600, do professor Jaroslav Pelikan.
Esse material é um material extraordinário, ele acho que tem 5 volumes, esse é o primeiro volume da obra. Existe um capítulo aqui que explica como que surge a doutrina da Trindade, tá? As pessoas poderão consultar se elas quiserem. Entretanto, sobre essa frase, que a gente não sabe orar como convém, eu evoco aqui o São João Crisóstomo, tá? Nos seus comentários às cartas de Paulo, quando ele fala sobre esse verso, ele diz uma coisa muito interessante, ele fala assim: visando a que o discípulo não se envergonhasse, Paulo escreve: nós não sabemos orar como convém. Ou seja, Paulo se inclui no que ele está dizendo. Ele não está dizendo assim, você não sabe orar. Ele ressoa um pouco, inclusive, daquela fala dos discípulos, quando eles falam, né? Jesus nos ensina a orar. E aí Jesus ensina o Pai Nosso para eles, porque eles viam Jesus orando e Jesus fazendo todas aquelas obras maravilhosas, e eles se sentiam impotentes diante, né, de um exemplo tão extraordinário quanto Cristo. E aí o João Crisóstomo, ele faz uma coisa interessante, ele mostra que Paulo, ele não sabia orar, que não era uma modéstia, que ele não sabia mesmo. Aí ele cita, por exemplo, o caso onde Paulo pede para Deus tirar o espinho na carne e Deus responde não. Perfeito, perfeito. Ele estava orando por uma coisa que não era perfeitamente a vontade de Deus. Claro, ele tinha o direito de orar a respeito disso, tanto que Paulo enfatiza que ele ora 3 vezes, ou seja, se orar 3 vezes, você já sabe que você tem que se com Deus, que Deus já ouviu você antes de você orar a primeira vez, né? Uhum. Então isso é muito interessante. Quando a gente então revela que a gente não sabe orar, é realmente para nos colocar na nossa situação de dependência, de fraqueza. Essa é uma das fraquezas pelas quais o Espírito existe. É a gente não saber orar. E agora o Espírito vem para interceder, para colocar a mão dele, sabendo qual é a vontade de Deus para nós. Isso aí. E ainda tem a questão de que esse mesmo apóstolo Paulo, por vezes, né, não só essa vez aí que ele pediu algo para Deus, né, mas em outras vezes, por exemplo, os irmãos que estão aqui ouvindo muitas vezes a exposição em Filipenses que eu tenho feito aqui na igreja, que o apóstolo Paulo ele está preso e ele anseia por uma coisa, mas também anseia por outra, e ele não sabe o que ele pede para Deus. Entendeu? Ele eu morro, eu fico, né? Eu anseio morrer e estar com Cristo, que é muito melhor, né? Ou permanecer com os irmãos para que a fé deles, né, se fortaleça e tudo mais, e também o trabalho de Paulo não findasse ali. Então, é nesse sentido, né, também, principalmente, na verdade, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Espírito, ele nos assiste na fraqueza e intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. E aí, ele continuando o texto, ele diz: o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ezequiel, será que esses gemidos inexprimíveis, como é que nós devemos entender isso aqui? Bom, primeiro de tudo, existe um pouco da complexidade da linguagem humana versus a linguagem divina, né? Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente não sabe o que falar, porque não tem palavras, né? Como a gente fala assim, a gente louva a Deus, mas a gente não tem nem palavra para agradecer o quão maravilhoso ele é. Não tem como expressar. E às vezes os problemas, eles também nos encontram em situações assim, né? Que é uma relação psicológica muito complicada, né? De repente morre a mãe, perde o dinheiro, perde a família, tem um problema de câncer, sei lá, o mundo uma desgraça, e daqui a pouco você não consegue expressar isso nas palavras, e você precisa de um auxílio. E esses gemidos inexprimíveis que o Espírito usa para falar com Deus, revela um pouco dessa comunhão íntima entre as pessoas da divindade, né? E agora são aqueles que partilham, né, da onisciência, da onipresença, da onipotência, que conhecem todas as coisas e que mantêm essa comunicação que implica que eles se amam, que eles se entendem e que eles se comunicam a favor de nós, né? Isso é as relações intratrinitarianas, que são um pouco assim das partes mais complexas e interessantes da doutrina da Trindade. Pode ter um pouco a ver com isso, que é um pouco também de um contraponto a que a natureza está gemendo no contexto anterior. Então, a natureza também ela está sofrendo um monte de males, um monte de problemas, e isso é metaforicamente descrito como a natureza geme. E aqui, em resposta a isso, o Espírito geme intercedendo pelos filhos de Deus que estão no mundo.
falar alguma coisa? Não, tranquilo. Beleza. Bom, aqui finalizando esse primeiro verso, né, nós vamos passar para o segundo verso, em que o apóstolo Paulo diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E aqui nós gostaríamos de apresentar para você, como nós já dissemos várias vezes, né, no princípio do nosso ExpoCast, que nós não temos a intenção, e seria uma audácia de nossa parte, esgotar qualquer tipo de assunto que os textos nos trazem, tá? Então, nós vamos apresentar para você duas maneiras de nós entendermos esse texto do verso 27, tá? E você pode ficar tranquilo que isso não vai te atrapalhar, não vai colocar minhoca na sua cabeça, não vai te fazer ficar doido, tá? Mas é importante nós estabelecermos, na verdade a Bíblia estabelece, e nós entendermos o que a Bíblia ela está trazendo aqui para a gente, tá ok? Então vamos lá. A primeira forma de nós compreendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 27 é o seguinte: esse a quem o apóstolo Paulo está se referindo, que ele diz, e aquele que sonda os corações, Deus Pai. Né? Nós temos vários textos na Bíblia em que nós encontramos, e aí depois, na segunda opção, né, de interpretação que nós temos com relação a esse texto, você vai ver também que existem textos que nos fazem pensar também de outra forma. Então, isso não vai atrapalhar. Lá no final você vai entender. Por quê? Nós temos vários textos em 1 Coríntios, Salmos, Jeremias, Hebreus, que falam que Deus é quem sonda os corações, né? Então, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, e esse daqui, o Espírito Santo, está muito claro, está escrito, né? Esse aquele que sonda não está escrito, mas é algo subentendido, que dá para você entender dessa forma e também de outra que nós vamos falar daqui a pouquinho. E aí ele diz, porque segundo a vontade de Deus, e aí fica parecendo, né, que Deus sonda e aí depois esse Espírito faz de acordo com a vontade de Deus, e esse Espírito intercede de forma uníssona, né, digamos, como se fosse um uníssono, né, com a vontade de Deus. A intercessão dele é um uníssono com a vontade de Deus. O Espírito, ele vê esses gemidos da criação e esses gemidos do homem, intercede a Deus, né, com palavras que nós não temos, de forma como nós não sabemos, que a Bíblia só se resguarda aqui em dizer que são gemidos inexprimíveis, né? Então, através desses gemidos inexprimíveis, ele leva a Deus a sua intercessão, e essa intercessão, ela funciona de acordo com a própria vontade de Deus. E aí essa intercessão, ela acontece em favor dos santos, ok? E a segunda forma de nós compreendermos esse texto, não vemos problema em compreender nem de uma forma e nem de outra, o Ezequiel Gomes vai falar para a gente um pouquinho sobre ela. Então, muito boa a exposição. E o que acontece? A outra opção de leitura é que aquele que sonda os corações é Cristo e não o Pai, né? Você tem, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, você vê o verso 23, onde Jesus fala, né? Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e vos darei a cada um segundo as suas obras, né? Ali nas 7 cartas às igrejas, a gente vê que Jesus é o autor destas cartas, e ali acontece uma coisa muito interessante. Como que acontece? Em Apocalipse capítulo 1, Jesus é apresentado como estando glorificado. Ele tem os olhos como fogo, a sai uma espada da sua boca. E daqui a pouco ele começa a escrever lá as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse.
Aí as cartas começam assim: eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão, eu sou aquele que carrega o candelabro, eu sou aquele que faz isso e aquilo, que são as descrições de Jesus no capítulo 1. E no final de cada carta se diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o que Jesus fala é o que o Espírito fala. Isso é uma coisa importante. E tem alguma contradição aqui? Não, porque existe unidade entre o Filho, que é Cristo, e o Espírito. E nesse caso aqui, Ariel, acontece uma coisa interessante também. Aquele que sonda os corações pode ser visto como o Pai ou como o Filho. E por que não tem contradição? Porque eu e o Pai somos um. João 10, Exatamente. Então, por isso, se você entender esse que sonda os corações como o Pai, não tem nenhuma implicação herética ou ruim. Se você entende como filho, não tem nenhuma implicação herética ou ruim. O único agente que está excluído aqui é o Espírito. Por quê? Porque esse que sonda já está tipificado já, né? Conhece a mente do Espírito. Então é simplesmente isso. E isso também revela uma coisa muito importante. Esse Espírito, ele, da perspectiva humana, ele é tão misterioso quanto Deus, e só Deus o conhece, o que está na sua mente, ou seja, os seus pensamentos, os seus propósitos, as suas razões, os seus motivos. Por que ele intercede por nós? Às vezes o contrário do que a gente quer. Você está orando pela sua namorada, que você quer casar com ela, mas Deus sabe que não vai dar certo, ou que não é isso que Deus tem para você, e aí o Espírito Santo vai lá e ora o contrário do que você quer. E isso é ruim? Não, isso é bom, porque você não está entendendo, você não enxerga o que ele enxerga, você não conhece a mente dele, você não entende os propósitos que ele tem para a sua vida, entende? E então, ou seja, muitas vezes o Espírito Santo, ele intercede por nós no oposto do que a gente quer. Senão, seria muito fácil a vida, né? Seria simplesmente a gente orar para a gente ficar rico, bonito, saudável, etc. E acabou os problemas, né? Vocês iam ver a transformação aqui imediatamente diante de vocês. Mas não é assim que funciona. A gente tem que aprender a ser quem a gente é, amadurecer, luta, sofrimento que a gente tem nesse mundo. A gente tem o auxílio do Espírito, a intercessão do Espírito ao nosso lado para nos conduzir à vontade de Deus. Compreendeu aí por que não tem problema nós entendermos nem de uma forma nem de outra? Por quê? O trabalho é uníssono. O trabalho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos muitas vezes, essa é uma forma de pensamento, de que num processo de salvação, Deus ele planejou todas as coisas, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo aplica. Então, todo esse trabalho é um trabalho único. Só se nós formos falar, né, que o Espírito Santo faz uma coisa, Deus outra e tudo mais, como se não houvesse uma comunicação, ou não é nem comunicação, porque a gente fala de comunicação no aspecto humano e a comunicação no aspecto humano é muito falha, né? Então, nós não temos ali uma comunicação como se fosse uma comunicação humana. Então, nós não podemos pensar em um Deus triuno, né? E pensar que eles fazem coisas diferentes porque um deixou de fazer e o outro está completando o serviço, tá ok? Então, é importante nós mantermos um pensamento de que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. A esperança, né, da glorificação que o apóstolo Paulo diz nos versos anteriores, que ele não alcançou ainda, é um tapa de luva na cara de quem pensa de forma contrária, de que a perfeição, de que a perfeição moral, ética e também moral, né, que acaba caindo na perfeição moral com relação à lei de Deus. Todas essas coisas nós alcançamos antes daquilo que Cristo nos promete, naquilo que Deus nos promete em sua palavra. Isso é um tapa de luva na cara de quem pensa diferente. Por quê? O próprio apóstolo Paulo fala, não alcancei ainda. Então essa esperança disso que há de acontecer ainda nos fortalece juntamente com a intercessão do Espírito Santo, que nos ajuda também em nossa fraqueza. E Ariel, isso é legal de dizer que esses temas já estão introduzidos em Romanos 5, verso 5. O que diz isso lá? Aí. A experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o que acontece? Esse tema de que o Espírito Santo intercede por nós, porque ele foi derramado por nós, tem a ver com o quê? Com uma esperança, não simplesmente com algo concretizado.
Aqui a gente entra no coração do Novo Testamento, que é a ideia de que existe uma tensão escatológica entre o que já foi realizado e o que ainda não foi completado. É o já, mas não ainda, né? Jesus já morreu, mas ainda não voltou para reinar, cumprindo as últimas instâncias daquilo que ele realizou. E esse texto de Romanos 8 que a gente leu, ele tem muito a ver com isso também. O Espírito Santo, ele está agindo no já, aqui nesse momento, não no ainda não. Então, enquanto ainda Jesus não vem, ele nos assiste na fraqueza, ele cuida da gente, ele esconde os nossos corações, e ele intercede de acordo com a vontade de Deus, e não com a nossa vontade. Isso aí. E isso é o que nós queremos que seja entendido aqui com a exposição, né? Nós chegamos ao fim, né? E todo mundo diz, Nós chegamos ao fim aqui da nossa exposição e queremos que você, aí no seu coração, tenha isso bem fortalecido e na sua mente também, de que a esperança da glorificação e da renovação, da recriação que Deus ele nos promete, nos fortalece juntamente com a obra do Espírito Santo, que acaba sendo uma obra conjunta, não tem como separar, né, essa obra. Não tem como nós fazermos uma divisão, né, Vinícius? Como se nós tivéssemos ali, não, essa daqui é uma parte e aí essa outra, não. São obras que são conjuntas, né, por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós agradecemos aí ao Ezequiel Gomes, reforçando aqui, quem quiser entrar em contato com Ezequiel Gomes, quem quiser entrar no canal do YouTube, Vem Senhor Jesus, que é o canal do YouTube do nosso amigo Ezequiel Gomes, fique à vontade, é um material um conteúdo muito bom, muito esclarecedor, e que Deus te abençoe, Ezequiel Gomes, no seu ministério, que o Senhor ele faça prevalecer em sua vida a vontade dele para ti, tá ok? Que o Senhor te abençoe. Amém. A vocês também, ao Vinícius, prazer estar com vocês. E se Deus quiser, estaremos juntos em outros podcasts também. Aqui, como eu disse, o microfone está aberto. Pessoal, um abraço para vocês. Ezequiel, foi um prazer estar contigo. Ariel, mais uma vez. Só queria destacar aqui que a gente promete, né, algumas vezes a presença de alguns convidados, mas a nossa promessa ela depende da intenção de quem é convidado, né? Hoje a nossa promessa ela pode ser cumprida porque a intenção do convidado era de estar presente, né? Então algumas vezes a gente teve a infelicidade, né, de às vezes o convidado, a gente nem às vezes ficar sabendo o motivo de não poder participar junto com a gente, mas a gente está muito honrado de ter você aqui e te agradecer por estar à disposição para esse estudo, né? Bom, gente, fiquem na paz, que o Senhor abençoe vocês que Deus abençoe vocês grandemente e que possamos a cada dia estudar a sua palavra e compreender as coisas que aqui estão com a ajuda do Espírito Santo. Um abraço, fique na paz e bom restante de sábado. Até semana que vem, pessoal.